Buenos días a todos. Antes de empezar mi charla, me gustaría agradecer a Gonzalo por la invitación para hablar sobre un poco del trabajo que estamos desarrollando junto con FLAR en nuestro socio IRGA en Rio Grande do Sul. Y en segundo, parabenizar, ¿no?, por un evento. Me alegra mucho, después de mucho tiempo, estar en esta casa hablando de manejo agronómico. ¿Okay? Bien, la charla está en portugués, pero yo voy hablando en portuñol. Ok, primeiro, contextualizando, ¿no?, lo que está ocorrendo, lo que está pasando en Rio Grande do Sul. Tenemos rendimentos en zonas de 6 toneladas a 11 toneladas por hectare. Uso intensivo de suelos, sobre todo en las planicies costeras, cerca de la Laguna de los Patos y la región central, la zona de pequeños productores que está en el centro del estado. Uso creciente de variedades Clearfield, praticamente 10 años que se siembra más de 70-80% de la área del estado con material Clearfield. Con esto los problemas de resistencia se incrementan mucho. Hoy prácticamente 50% de la área hay problemas de resistencias severos, ¿no?, con plantas resistentes, sobre todo equinocloa y arroz rojo resistentes a Clearfield. Con esto el costo de control de malezas creció mucho en los últimos años. Hace 10 años, productores gastaban alrededor de $50, $70 por hectare para controlar malezas. Hoy en día el costo promedio está sobre $200 por hectare. Com o uso de variedades derivadas de IRGA 417, como Puitá e Guri, que há 5 anos estavam dominando mais de 80% da área de Rio Grande do Sul. O problema de Bruzone se incrementou muito. Para ter uma ideia, em 2005 se utilizava fungicida em 10% da área do estado. Em 2015 se usou fungicida em 200% da área do estado. Isto são custos de produções que se incrementou os custos de produção em mais de $200 por hectare solamente em fungicidas, por uso de materiais, de variedades de Argentina, que por si têm os genes de qualidade, pero já com problemas de resistência apiculária. Bien. Com isto todo, quando há o fator medo com os produtores, medo de plantas de malezas resistentes, medo de Bruzone, empieza o uso de paquetes tecnológicos, e isto incrementou os custos de produção no sul em mais de 15 a 20%, ¿no?, em los últimos anos. Bueno, lo que está passando de bueno, ¿no? En los últimos 5 anos, a área de soja em rotação com arroz aumentou de 50 para 270 mil hectares. Hoje em dia, mais ou menos 25% da área do Rio Grande do Sul vem com uma siembra direta sobre rasteio de soja. A partir do ano passado, entrou IRGA 424 RI, que é um material com altíssimo potencial de rendimento, muito estável, que possibilita a nós manejar, ¿no?, para alta produtividade. E o submanejo destes materiais de ciclo completo, ¿no? E nós no projeto 10+, entramos hoje em dia com ferramentas, ¿no?, para manejar melhor, sobretudo genética IRGA 424, que tem potencial de mais de 12 mil quilos por hectare. Está se sembrando em aproximadamente 60% da área do estado, ¿no? É com este material genético. Bien, pouco de eficiência versus eficácia, ¿no? Esses dados aqui estão em reais, são mais ou menos $2.000 por hectare. O preço atual pago aos produtores este ano são R$40, mais ou menos $12. É dizer, o ponto de equilíbrio hoje está em 8 toneladas por hectare. O promédio do estado este ano foi muito cerca de 8 mil quilos por hectare. É dizer, nós em Rio Grande do Sul não estamos ganhando plata com arroz. Lo mesmo, creio que em Uruguai, lo mesmo que em Argentina e lo mesmo que em Paraguai. Bien, aqui teremos a evolução dos rendimentos de arroz em Rio Grande do Sul
Eu quero mostrar dos eventos principais aqui, em entrada dos anos 80 com BR-IRGA 409, BR-IRGA 410, ganhamos 200 quilos por hectare por ano, durante 10 anos, salimos de 3 para 5 toneladas, com a Revolução Verde. O produtor ganhava uma semilla, sembrava essa semilla e cosechava 2 toneladas mais. Depois passamos 15 anos praticamente sem avanços nos rendimentos, imagine 15 anos com rendimentos estagnados e perdendo competitividade, sobretudo por inflação. Aqui em 2003, 2004, começamos com o projeto CFC, financiado implementado por FLAR, e depois o projeto 10, e em 6, 7 anos avançamos 250 quilos por hectare por ano. Chegamos à casa das 7,5 toneladas, e nas últimas 5 cosechas, 5 safras, não? Estávamos perdendo em promédio 70 quilos por hectare por ano. Imagine um sistema hoje em dia que o custo de produção está subindo ano a ano, cada ano cosechar menos. Chegamos aqui neste ponto com 3 opções. Em azul, ou seguíamos fazendo o mesmo. Aqui em verde, se adotamos variedades de maior potencial e mais estáveis, que é o que está passando hoje em dia. E aqui em rojo, não? Se nós outros unimos variedades com manejo para alta produtividade, e é sobre isso que estamos enfocados. Estamos enfocados em diminuir a brecha de rendimento alcançável. Pensamos que há aí 1.000, 1.500 quilos, o mesmo que aqui, o mesmo que a Argentina, que com ajustes em manejo podemos chegar a esses rendimentos, pero com programas de transferência de tecnologia. Isto aqui é conhecimento. Transferência de conhecimento necessita programas de transferência de tecnologia que atendam as demandas dos produtores. Bem, o que estamos pensando em IRGA, não? Queremos, em um prazo de 3 anos, chegar a 8,5 toneladas por hectare, aumentar o promédio em 700, 800 quilos por hectare, promover o uso de semilla certificada. Hoje, Rio Grande do Sul somente utiliza semilla certificada em 50% da área. E se queremos altas produtividades em uma área mais significativa, necessitamos melhor adoção de semilla certificada, ajustar o manejo do sistema Clearfield, não? Com rotação, com preparo de verano, com rotação de herbicidas, promover o uso racional de fungicidas, não? Promover o uso racional de inseticidas. Geralmente, em Rio Grande do Sul, toda aplicação de fungicida vai com um inseticida junto, não? Para aproveitar o vuelo. Não sei se aqui passa o mesmo. Promover a intensificação e a sucessão de arroz soja. Temos a meta de um prazo de 5 anos, 50% da área do estado já com rotação arroz soja. Temos um projeto específico em IRGA, que está dentro do projeto 10+, que é um projeto de entrada de arrozeiros em la soja. É difícil para arrozeiros entrar em soja, pero é um projeto específico para isto. Capacitar o corpo técnico de extensão de IRGA. IRGA tem 85 técnicos trabalhando em extensão, sendo que 50% são técnicos novos que entraram el ano passado ou este ano. E capacitar produtores e técnicos com tecnologias para alta produtividade. Bem, as tecnologias, eu vou passar rapidamente, não? A questão de planificação, preparo anticipado, não? Sabemos que em el Cono Sur, as siembras de outubro, teremos 5 ou 6 dias úteis para sembrar, temos que planificar muito bem para solamente sembrar em esta época. Fecha de siembra, semilla certificada, não? Densidade de plantas, fertilização de base ajustada para altos rendimentos, controle de malezas, fertilização de cobertura, manejo de riego e manejo integrado de pragas e enfermidades. Bem, foco do projeto, não? É aprimorar sistemas de transferência de tecnologia. É um projeto puramente de extensão.
Transferir a través de lavouras demonstrativas com o sistema produtor a produtor a tecnologia mais adequada. Fomentar o uso de sistemas de produção que utilizem rotação de cultivos e reduzir custos de produção, aumentando a rentabilidade do produtor. Então, competitividade com maiores rendimentos e menores custos de produção. Esta é a única forma que vamos ter sustentabilidade para o setor arrozeiro. E o projeto, este primeiro ano, nós enfocamos sobre genética hídrica 424, que é uma genética completamente diferente a todos os materiais que há no sistema. É uma genética que responde muito a nitrógeno. Este material estava para ser descartado há 10 anos, e no momento que pensamos a poner nitrógeno nos ensaios de melhoramento, ele se destacou com altíssima produtividade. Para ter ideia, isto é Guri, não? E isto é 424. Para ter um programa de transferência de tecnologia a nível nacional, necessitamos de variedades, não? Com resistência a brusone. É muito difícil fazer um programa com materiais mais ou menos. Bem. Uma observação com relação a arroz soja. Nós sabemos que no sistema de rotação há um efeito intrínseco, não, da rotação. Arroz sobre soja produz mais ou menos 15% mais. Soja sobre arroz produz 15% mais também, não? Pero é importante isto, não? Quanto vale a sucessão para o arroz, não? A adequação do suelo são mais ou menos 15 bolsas. Não? Se estamos sembrando arroz sobre 0 lavrança, estamos ahorrando mais ou menos 15 sacos em el preparo. A limpeza química de malezas, não? Como estamos sembrando soja, utilizando um pré-emergente, por exemplo, um dual gold, e depois 2 ou 3 aplicações de glifosato, e sembramos soja em outubro e novembro, quando é o período onde há maior emergência de malezas, estamos fazendo uma limpeza deste campo, não? Para a próxima safra. Isso vale mais ou menos 10 sacos por hectare. Sembrando arroz na melhor fecha, na fecha óptima, e quando estamos sembrando sobre soja, é 100% de chance de sembrar na melhor fecha, com 0 lavrança, estamos ganhando mais ou menos 30 sacos por hectare. Podemos manejar inseticidas, herbicidas de forma muito mais inteligente, e em contexto temos um ganho ambiental muito favorável para o sistema. Então, se nós não podemos poner todo este custo na soja, há que repartir entre soja e arroz. Sabemos que em áreas arrozeiras é muito difícil ter 2 toneladas de soja nos primeiros anos, pero há muitos produtores em Rio Grande do Sul que já têm promédio de 3,5 toneladas em soja, né? Isso torna a cultura muito sustentável. Bem. Vamos um pouco dos resultados do programa. Esta é uma foto de uma parcela demonstrativa do programa em Alegrete. Aqui um roteiro técnico, dia de campo do programa. Esta parcela são 195 hectares e o promédio foi de 13 toneladas por hectare. Bem, nós implementamos parcelas demonstrativas do projeto em todas as regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul. Implementamos 94 unidades demonstrativas, realizamos 115 atividades de transferência, roteiros técnicos e capacitamos cerca de 5.000 pessoas, entre técnicos, produtores e agrônomos. Bem, aqui estão os resultados. Por região arrozeira, nós dividimos a região arrozeira do estado em la depressão, planície, costeira, interna, externa, fronteira oeste, a zona sur e campanha. O promédio foi de 10.300 quilos por hectare, isso é promédio de 3.400 hectares de parcelas demonstrativas, promédio de 30 hectares por parcela demonstrativa. Este foi o promédio dos produtores que participaram do projeto com as parcelas, e este é o promédio histórico de los produtores. Mire, este ano, esses produtores cosecharam em promédio 1.000 quilos a mais, 1 tonelada a mais. Isto é praticamente por
variedade, por IRGA 424, e um pouco por manejo, porque os produtores sembraram a safra passada com preços de R$50 e cosecharam com preços de R$35. Então, utilizaram mais insumos. E o projeto 10+, 1,5 tonelada sobre os rendimentos promédios desse mesmo grupo de produtores. Aqui a mesma informação, solamente em box de caja, mostrando que tivemos rendimentos desde 7 até 14 mil quilos por hectare nas parcelas demonstrativas. Aqui são áreas que tiveram problemas de enchente e, sobretudo, de vírus de entortamento. Está crescendo muito, não sei, acá em Uruguai. Vírus de entortamento está crescendo muito na fronteira oeste e não sabemos muito bem como manejar isto. Aqui, com relação ao tamanho dos produtores, temos produtores desde 5 hectares hasta 13 mil hectares dentro do programa. Aqui em rojo são os promédios das parcelas demonstrativas do projeto, mostrando que a tecnologia é para todos os produtores. Nós em IRGA temos uma preocupação em proporcionar, em promover tecnologias para todos os grupos de produtores. É muito fácil trabalhar com produtores de alto nível tecnológico, pero a instituição tem a missão de expandir tecnologia para todos os produtores. Aqui um pouco, já que estamos em um centro de investigação, a correlação de rendimento com alguns fatores dentro do projeto, por exemplo, correlações significativas para argila, para matéria orgânica, para CTC. Mire aqui cálcio e magnésio, Isso para mim é uma surpresa, Para altos rendimentos, há uma correlação positiva com cálcio e magnésio. Fecha de siembra, nitrógeno em seco, Mire, nitrógeno em cobertura já não há correlação. E uma informação importante, 98% das áreas que se aplicou fungicida, se aplicou inseticida. Isto, ambientalmente, e para quem estudou agronomia, é terrível. Bueno, um pouco de informação dentro dos projetos. Mire, aqui tem as 94 áreas do projeto, 50 áreas sembradas dentro do mês de setembro. O ano passado foi muito favorável para sembrar em setembro, houve uma sequia em mês de setembro que possibilitou sembrar muita área. Esta para mim é a melhor fecha de siembra para o Cono Sur, primeira quinzena de outubro. Aqui tem rendimentos um pouco menores porque em Rio Grande do Sul choveu 600, 700 milímetros em 2 dias, dia 15, não parou de chover mais, pero uma tendência de baixar um pouco os rendimentos à medida que uno vai avançando na fecha de siembra. Com relação à fertilização de base, toda a fertilização antecipada, 0 de N, 60 e 120 de potássio, em promédio desses 12 produtores. Aqui a estratégia de MAP na linha e KCL a voleio, e a estratégia de todo fertilizante na linha de siembra, mostrando que não há diferença. Importante é aplicar o fertilizante, distribuir bem, a forma não é secundária. Com relação ao controle de malezas, aqui tem várias estratégias, ponto de agulha com clomazone e um herbicida em V3, clomazone Kifix, 2 de Kifix, aplicação de um propanil solamente em V3 ou 3 aplicações com resgate. Estas são as áreas que têm problema, sim, tem problema já de malezas resistentes. Mire, aqui perdemos 10% do rendimento e aumentamos em $100 o custo com esta aplicação de resgate. Com relação à população de plantas, o projeto busca entre 150 e 250 plantas por metro quadrado, e aqui estão os melhores rendimentos. Com relação ao nitrógeno, 200 kg de ouro em seco, 250 kg de ouro em seco, ou 300 kg de ouro em seco. Mire que há uma boa resposta para a IRGA 424, responde muito bem a nitrógeno. Aqui, formas de aplicação, fracionamento deste nitrógeno, mostrando que uma boa aplicação em seco é suficiente. Se nós fazemos essa aplicação e temos um bom manejo de riego, não necessita fracionar em 2, 3 vezes, e fracionando são custos de produção adicionais. Com relação ao manejo de riego, começar o riego hasta a 4ª hoja,
quando retrasamos o riego em 10 dias aqui, estamos perdendo 20% do rendimento potencial de 24. Com relação a respostas fungicidas, isso é interessante, nós recomendamos fungicida para mancha foliar em um solo área de projeto, pero 53 aplicaram, para ver como isto de fungicida já está, o produtor tem medo, as casas comerciais, por exemplo, onde eu vivo há 10 anos, tinha 3 ou 4 pessoas vendendo agroquímicos, hoje em dia tem mais de 50, não? O negócio de protetores aumentou muito, sobretudo por Puitá e Guri, não? Pero nas 40 áreas que não aplicamos nada, 10.300 quilos, não? Onde se hizo 2 aplicações sem diferença significativa, não? Pero finalizando, nós temos uma divisão de los produtores que realmente executaram o projeto bem. 24 produtores seguiram todos os conceitos do projeto. 35 cometeram uma falha, pode ser a retrasar um pouco o riego, aplicar um pouco menos de urea, aplicar um pouco mais de semilla ou qualquer outro tipo de erro desse tipo, não? E mire, não? Os 24 que fizeram muito bem no projeto, uma área de praticamente 1.000 hectares, 11.600 quilos, não? E cada erro de manejo, uno vai perdendo 830 quilos por hectare, não? Para IRGA 424 produzir 9.000 quilos é muito fácil, é uma variedade muito rústica, não? Sembrando em fecha e fazendo mais ou menos o manejo, se cosecha facilmente 9.000 quilos, pero para 11, 12.000 quilos há que ter muito mais precisão. Então, essas áreas bem manejadas, 990 hectares, sembradas hasta 10 de outubro, 80 quilos de semilla, 200 plantas por metro quadrado, fertilização média de base promédio, 250 quilos de urea em seco, 175 quilos de nitrógeno total. Aqui dentro destas áreas, mire a questão de população de plantas, não? É altamente importante a população de plantas quando uno está buscando rendimento potencial. Para 9.000 quilos, 200, 250, 400 plantas por metro quadrado, não interessa, pero para 12, 13.000 quilos é muito importante população de plantas. A questão de nitrógeno é muito parecido com a informação do colega que apresentou antes, não? Para rendimento sobre 12.000 quilos, aqui 140, 160 quilos de nitrógeno em seco. Com relação a fracionamento, o mesmo. Uma sola aplicação bem hecha é suficiente, não? Então, o que estamos fazendo? A gente tinha a ideia de fazer 3 aplicações em IRGA 424. Nós estamos juntando as 3 e fazendo uma sola aplicação bem hecha. Pero tem que ser bem hecha, porque aplicar 300 kg de urea, 350 em uma sola aplicação, se não está bem distribuído, uno vai ter problemas em el futuro. Resposta fungicida lo mesmo. Material resistente, se é resistente, não necessita de fungicida. E esta é a base do projeto, melhorar a competitividade, bajando custos de produção. Bueno, a eficiência do projeto está aí, com os números estou dizendo, pero a eficácia, não? Aqui temos alguns pontos de entrada de los custos de produção. Por exemplo, sembra direta quando estamos sembrando sobre rastreio de soja. Estamos ganhando mais ou menos R$580, que são $150 por hectare. Com relação à fertilização, nós outros no projeto gastamos $20 mais. Com relação de semillas, barramos a semilla e gastamos $20 menos. Com relação ao número de vuelos, estamos ahorrando em promédio $25. Com controle fitossanitário, mais ou menos uns $40. Somando todo isto, o projeto está ahorrando mais ou menos $200 por hectare, que são 10% do custo de produção. É muito difícil, não? Cambiar custos de produção em arroz, mas se nós somamos várias coisas pequenas, chegamos a um número interessante. Aqui são os custos por quilo em reais do projeto 10 e do produtor, mas eu quero chegar aqui, que já finalizando, não? O promédio do estado este ano foi 7.900 quilos por hectare.
costo por quilo de 82 centavos, el precio promedio del arroz a 40 reales, isso são mais ou menos 12 dólares por bolsa, custo de produção de $2.000 por hectare, não? Em promédio, o produtor do estado está perdendo, este ano está perdendo $50 por hectare. Produzimos 9 milhões de toneladas de arroz arroz de altíssima qualidade, e o produtor não está quedando com nada, não? Creio que isso não é muito justo. Os produtores do projeto 10, em áreas comerciais, em toda a sua área, estão ganhando em torno de $300 por hectare, com 9 toneladas por hectare. As áreas do projeto 10 mais, já há ganho aqui de $800 por hectare. E as áreas do projeto, onde foi bem hecho todo o projeto, há ganho mais ou menos de $1.000 por hectare, não? Então, nós creemos que o projeto, não, demonstra que podemos ter eficiência e eficácia, e para nós, não, a única forma de sair desta crise que estamos hoje em Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai é aumentando a produtividade, não? Há 1.000 quilos, 1.500 quilos que nós como produtores podemos cosechar a mais, solamente ajustando, não, alguns princípios de manejo. Bien, muchas gracias.